Bom, irmãos, nós vamos iniciar hoje uma série de mensagens sobre as 7 palavras da cruz. 7 palavras no sentido de 7 falas, no sentido de que Jesus pronunciou 7 expressões na cruz. E essas 7 expressões, sofrendo diante de criminosos, morrendo como se fosse o pior de todos os criminosos, e era o Filho de Deus, sem pecado, que estava morrendo em nosso lugar, ele em nenhum momento deixou de ser coerente com tudo que ele ensinou, com tudo que ele deixou ao longo do seu ministério para nós. Mas antes de prosseguir, eu quero falar de uma observação. Eu ontem estava caminhando aqui para nosso templo, para participar do nosso culto de oração, e passei ali pela prefeitura municipal. Lá na frente, eles colocaram um casal de coelhos. Não sei quantos já passaram por lá. Tem um casal de coelhos lá, o seu coelho, a dona coelha, o coelhinho e a coelhinha. Está lá o casal com um casal de filhos e aquilo que parece ser 2 ovos de chocolates, né? Estão lá na frente. Se você passar lá, dá uma olhada. E eu fiquei pensando, não é que os coelhos chegaram primeiro? Os coelhos chegaram primeiro, irmãos. Aí eu fiquei pensando, mas coelho corre, né, irmãos? Coelho corre. Então, eles chegaram na frente. A Páscoa cristã vai chegar daqui a pouco, mas os coelhos já estão lá, irmãos. Essa é a nossa sociedade. Põe Jesus para escanteio e gosta de coelhos que dão ovos e ovos de chocolate. Coelhos machos, que dão ovos e ovos de chocolate. E as pessoas acreditam em tudo isso, e Jesus e o seu sacrifício por nós é simplesmente ignorado. É a nossa sociedade. Mas vamos então ao que interessa, irmãos. Lá na cruz são 7 declarações, chamadas 7 palavras da cruz. 7 declarações pronunciadas por Jesus enquanto se fazia pecado por nós. Elas são profundas e mostram o coração de Jesus, mostram o seu caráter e são absolutamente coerentes com todos os seus ensinos e vida. A gente também, antes de dar o passo para a primeira fala, percebe que a cruz não foi um mero acidente. O que se passou ali no Calvário foi tanto que profetizado no Antigo Testamento, mas em Apocalipse, lemos também em Apocalipse 13, versículo 8. Você pode ler comigo? Leia lá comigo. Também os habitantes da terra a adorarão, aqueles cujos nomes não estão escritos no livro do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Há uma versão que diz assim, o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Então a Bíblia, irmãos, afirma que a morte do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo já estava decidida antes da criação do mundo. Aliás, o profeta Isaías, 750 anos antes de Cristo, parecia, na revelação que Deus lhe deu, parecia que estava ao pé da cruz, diante da cruz, observando cada detalhe do que aconteceu, do que foi o julgamento e do que foi a execução de Jesus. E vocês, tendo uma noção, podem ler comigo o que ele diz, 750 anos, o que iria acontecer. Leiam comigo. Porque derramou a sua vida até a morte e foi contado com os transgressores.
mas ele levou sobre si o pecado de muitos e intercedeu pelos transgressores. Previu Isaías que Jesus intercederia, oraria pelos transgressores, irmãos. Então, aquele dia da morte de Jesus foi um dia bem diferente. A Bíblia diz que houve trevas em toda a terra. Curiosamente, as 3 primeiras falas de Jesus foram feitas antes mesmo que as trevas se abatessem sobre a terra. E a primeira fala de Jesus não foi dirigida para as pessoas, não foi dirigida para os que estavam morrendo com ele. A primeira fala de Jesus foi dirigida para o alto. E Jesus, como está registrado em Lucas 23, 34, disse: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Nós vamos analisar esta fala por partes, irmãos. Primeiro vocábulo que Jesus usa é Pai. É o aramaico, a língua natal de Jesus, Abba. Abba pode ser traduzido por papai ou paizinho, era como uma criança chamava o seu pai. Mas hoje ela seria melhor traduzido por paizão. Né? Hoje a gente não fala paizinho, a gente fala pai. Quando a gente quer falar que o pai é bom, quando a gente quer falar que é um pai especial, a gente diz, meu paizão, não é isso? É exatamente isso, irmãos. Quando os discípulos, se os irmãos estão lembrados, pediram que Jesus lhes ensinassem a orar, ele deu a oração modelo, que começa como? Pai nosso que estás nos céus. E ele também nos ensinou a chamar Deus de Pai. Mas antes de Jesus, ninguém ousara chamar Deus de Pai. No judaísmo mesmo, os estudiosos dizem que não há nenhum registro, um único registro, de qualquer rabino, de qualquer teólogo, que tenha ensinado algo semelhante, chamar a Deus de meu Pai. Chamar a Deus com um nome tão familiar era algo novo até para a mentalidade judaica. Falar de Deus assim como uma criança fala do seu pai, com simplicidade, com intimidade, sem temor, é exatamente isso que significa essa palavra usada por Jesus, Abba, paizinho, paizão, e também nos mostra a sua comunhão com o Pai, a sua comunhão com Deus. Mas eu quero chamar a sua atenção que Deus Pai já havia chamado Jesus de meu filho. Na transfiguração, quando Jesus levou os seus discípulos mais íntimos para que eles fossem lá, a Bíblia diz em Mateus 17, 5, de repente aparece junto a Jesus, Moisés e Elias. E então Jesus se transfigura, Jesus fica branco como um rosto, como se tivesse projetado a luz do sol, e mais do que isso, a roupa dele fica super branca, e eles ficam meio assustados, e aí a Bíblia diz que Pedro ficou profundamente tocado com aquilo, impressionado, não sabia o que dizer, e vocês sabiam que Pedro é aquele que fala e depois pensa no que diz. Falou, opa, a coisa aqui está diferente, está muito boa. Vamos fazer o seguinte, vamos pedir a Jesus para a gente fazer 3 tendas aqui e ficar aqui apreciando esse negócio aqui, que o show está muito bonito.
Eu não sei se foi isso que ele pensou, mas o texto bíblico em Mateus 17:5 diz assim: enquanto ele ainda estava falando, uma nuvem resplandecente os envolveu e dela saiu uma voz que dizia: este é o meu filho amado, em quem me agrado, ouçam-no. O Pai chamou Deus filho de filho. Então veja a coerência de Jesus. Ele morreu exatamente como ele viveu. Por toda a sua vida ele chamou Deus de Pai. Ele estava sofrendo muito e ele podia usar outro nome. Mas quando inicia o processo de morrer, Pai é a primeira palavra que sai na sua boca. Aliás, a primeira palavra que sai da cruz é uma oração. É uma oração, Pai. Pai traz uma conotação de cuidador, protetor, orientador. Então, quem chama Deus de Pai tem uma experiência com a sua providência, tem uma experiência com a sua bondade. Uma vez, numa aula da Escola Bíblica Dominical, eu estava com um grupo de recém-convertidos e um jovem marido. Quando eu falei de Deus como Pai, um jovem marido me disse que tinha muita dificuldade em entender Deus como Pai, porque quando ele mais precisou do seu pai, ele lhe virou as costas. E eu ouvi aquilo com muito carinho por aquele jovem marido que disse aquilo da sua frustração com o seu próprio pai. E então eu disse assim: como é que você gostaria que fosse seu pai e que não foi? Então ele começou a me descrever como é que ele gostaria que fosse. Eu queria que meu pai fosse meu amigo. Eu queria que meu pai estivesse do meu lado, mesmo se eu fizesse uma coisa errada, mas que ele falasse, vou te ajudar. Ó, você não sabe direito, mas não é assim. Aí ele começou a dizer, eu falei assim: Deus é o pai que você não teve. Irmãos, um pastor contou que o seu filho sofreu um acidente de moto. E o seu filho estava num lugar muito distante, onde não havia nenhum recurso para que ele fosse cuidado. Não havia hospital por perto, não havia médico. Então, ele conseguiu, com a ajuda de muitas pessoas, trazer o seu filho para ser cuidado, hospitalizado e cuidado na sua cidade. E ele, o filho, havia se quebrado todo. O sujeito fraturou tudo que tinha para fraturar. Então, ele conseguiu que o filho fosse transferido de avião, porque eles moravam num lugar longe, e estava tudo preparado para que, quando ele chegasse, a ambulância se aproximasse do avião e o levasse para o hospital com paramédicos e médicos e tudo. Então, ele disse o seguinte: já sabia que ele ia precisar de fazer uma cirurgia, pelo menos. Então, ele disse: eu acalmei minha esposa, eu aquietei a minha filha, e aparentemente eu estava tão tranquilo. Mas quando eu, perto do avião, vi meu filho chegar naquela maca, machucado e gemendo, eu simplesmente desmoronei. Eu chorava que nem uma criancinha. E o que eu pensava era o seguinte: como eu queria estar no lugar dele. Irmãos, ouvindo isso, eu pensei: Deus é Pai. Às vezes pensamos nele como um xerife, pensamos nele como um carrasco, pensamos nele como alguém que nos pune, pronto para ver as nossas falhas e nos castigar. Mas Deus é Pai, Ele cuida, Ele protege, Ele ama. A primeira declaração de Jesus nos surpreende, porque Ele faz uma oração. Ele não fala com os que estão sofrendo perto dele, ele não fala com os que estão zombando dele, ele não fala com os que estão agredindo ele fala com o Pai. A segunda expressão, Pai, perdoa-lhes.
Pai, perdoa-lhes. E isso é muito interessante, porque na formação religiosa dos judeus, não faz parte oferecer perdão aos adversários. Vou repetir isso. Na formação religiosa dos judeus, não fazia parte oferecer perdão aos adversários. Na cultura romana, porque ali estava um misto de judeus e romanos, as autoridades romanas e os judeus estavam ali, na cultura romana, pedir perdão era uma fraqueza moral. Então, irmãos, nós temos ali representantes da sociedade que não aprenderam a pedir perdão e outros que desprezavam o pedido de perdão. Aliás, era comum ver pessoas que estavam sendo executados na cruz blasfemarem, chorarem desesperadamente, xingarem todo mundo, mandar todo mundo para tudo quanto é lugar, proferirem maldições. Mas agora o que aqueles que estavam ali viam era totalmente diferente. O homem que está pendurado naquela cruz está orando e pedindo a Deus, a quem chama de Pai, que Ele perdoe os seus carrascos, que Ele perdoe os seus algozes, que Ele perdoe aqueles que o castigam. Pai, perdoa-lhes. Além disso, os judeus, eles aprenderam a fazer imprecações e a praguejar, irmãos. No livro de Salmos, nós temos vários salmos que são chamados de salmos imprecatórios. Salmos em que as pessoas simplesmente amaldiçoam aqueles que estão lhe castigando. Um dos salmos mais conhecidos dos salmos imprecatórios é o Salmo 137. E nos versículos 7 e 8, olha o que é dito no Salmo, e lembrando a vocês que nós não estamos no Novo Testamento, eles não conheciam o Evangelho, eles não conheciam Jesus, é revelação de Deus, mas antes de Cristo, e o que estava vigente era olho por olho, dente por dente. É por isso que eu digo para vocês que os judeus não aprenderam perdão, eles aprenderam olho por olho, dente por dente. Aí, o que eles dizem no Salmo 137, leiam comigo. Ah, filha da Babilônia, devastadora, feliz aquele que te retribuir, consoante nos fizeste a nós. Feliz aquele que pegar em teus pequeninos e der com eles nas pedras. Está entendendo? Era uma oração para que as crianças dos caldeus são os babilônios do norte, tá? A oração era para que as crianças dos caldeus fossem arrebentadas com pedras, tá? Mas não é assim que Jesus age. Mesmo tendo sido cuspido, açoitado, xingado, zombado, e agora está pendurado na cruz. Jesus orava pedindo perdão, e não como o ensino que ele tinha recebido na lei, na sua infância. Ele não amaldiçoava. Estudiosos, eles dizem que era costume também o crucificado nesses tempos de crucificação, era comum o crucificado fazer uma oração assim, mais ou menos. Que minha morte apague todos os meus pecados. Não era raro você ouvir, já que eu estou sofrendo muito, que essa morte, então, apague todos os meus pecados. Mas, irmãos, Jesus não tinha pecados. Então, ele não tinha pecados para serem perdoados, e ele não tinha como dizer que a minha morte apague os meus pecados. Uma vez chegaram os seus adversários de Jesus, oponentes, e Jesus desafiou-os. Isso está em João 8, versículo 46.
quem dentre vós me convence de pecado? Se digo a verdade, por que não me credes? E, irmãos, nenhum desses adversários que estavam em contenda com Jesus, nenhum deles contestou essa palavra, quem dentre vós me convence de pecado? E os irmãos hão de convir que é muito comum, quando as pessoas têm adversário, quando elas têm adversários, elas logo procuram os defeitos, as falhas deles, não é isso? E alguns, não poucas vezes, alguns dizem assim, olha, se eu não acho defeito, eu ponho também, né? Se o sujeito não tem defeito, eu coloco um, né? É adversário, aí você arruma um defeito, né? Você inventa um defeito. E se você for um cara persuasivo, você, dependendo do defeito, pecado, erro que você disser que ele fez, você aí tem até linchado. E você diz uma mentira danada simplesmente porque você não gosta da pessoa. Por isso o apóstolo Pedro disse uma coisa que corrobora com essas palavras de Jesus. Pedro diz assim, olha que está aí. Não é esse não. Então deixa aí que eu não botei esse não. Segura esse aí. Irmãos, ele não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. 1 Pedro 2:2. Mas essa primeira fala de Jesus, nessa oração, é um pedido. Mas ele não pede por si, estranhamente está sofrendo e ele não pede por ele. Ele também não pede por seus amigos, ele não pede por seus parentes. Ele pede pelos seus adversários. Ele pede pelos seus carrascos. Então, a primeira palavra da cruz é uma oração e é um pedido de perdão. E eis aqui um símbolo do que é o Evangelho. O Evangelho é uma mensagem de perdão. E esse é um grande legado que o cristianismo deixou para o mundo, o perdão, irmãos. E não apenas o perdão de Deus para conosco, mas o perdão que nós, cristãos, devemos exercer uns para com os outros, irmãos. Lembra-se do ensino do Pai Nosso? Chega o momento do Pai Nosso que Jesus nos ensinou e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Ele nos ensinou isso, irmãos. Além disso, o judaísmo dizia olho por olho, dente por dente. Mas se está lembrado, Jesus veio e suplantou o ensino do judaísmo. Mídia, aquele texto bonito que você colocou, por favor. E Jesus, então, nos ensinou no Sermão do Monte. Vamos ler todos juntos? Está bem pequenininha, mas dá para ler, talvez. Ouvistes que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao homem mau, mas a qualquer que te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. E ao que pleitear contigo, tirar-te a túnica, larga-lhe também a capa. E se qualquer te obrigar a caminhar 1000 passos, vai com ele 2000. Mateus 5, 38 a 41. Irmãos, Jesus desencorajou a vingança e estimulou o perdão. Ele não só ensinou o perdão, mas ele viveu o perdão e está vivendo o perdão aqui, nesse momento doloroso, no final do seu tempo aqui. Os seus seguidores também viveram o perdão. Se você se lembra de Estevão, o primeiro mártir do cristianismo, ele foi apedrejado, e a Bíblia diz em Atos 7, 59 a 60 assim,
Leamos. Apedrejavam, pois, a Estevão, que orando dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. Além disso, irmãos, o apóstolo Paulo também nos orientou, a nós, seguidores de Jesus, a agirmos assim. Lá em 1 Tessalonicenses 5,15, mas vá a Romanos 12, vá a Romanos 14, você vai ouvir ensinamento bem parecido com esse. Vamos ler todos juntos. Vede que ninguém dê a outrem mal por mal, mas segui sempre o bem, uns para com os outros e para com todos. Então, o ensino sobre o perdão dado por Jesus não tem paralelo na história das religiões e nem do pensamento secular, irmãos. Tanto assim que muitas pessoas dizem que Jesus ensinou o amor. Se você perguntar o que Jesus ensinou, a grande maioria vai dizer assim: Jesus foi um homem extraordinário, ele nos ensinou o amor. Jesus foi um homem extraordinário, ele nos ensinou o perdão. Irmãos, como se essas fossem as mensagens centrais ensinadas por Jesus, e não são. Jesus falou muito sobre o amor e falou muito sobre o perdão. Mas a mensagem central de Jesus não foi perdão nem amor. Ele era o centro da sua mensagem. Vou repetir isso. Ele, Jesus, era o centro da sua mensagem. Ele disse assim: quem vem a mim, vem ao Pai. Eu sou o caminho. E ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem. Preste atenção, o normal seria dizer ninguém vai. Mas ele diz: ninguém vem ao Pai. Porque ele havia dito que ele e o Pai eram um. Eu sou a porta. E para se salvar tem que entrar. Eu sou a luz do mundo. Eu sou a videira verdadeira. Israel se chamava de videira. E Jesus diz: eu sou a videira verdadeira. A mensagem central da Bíblia é que Jesus é o principal, Ele é Senhor, Ele é tudo, Ele é Deus. É verdade que o amor e o perdão tiveram lugar na sua pregação, como nunca na pregação, tiveram na pregação e no ensino de outros mestres. Jesus também pregou o perdão, viveu o perdão, e na hora da morte pediu perdão pelos seus executores. Pai, perdoa-lhes. Terceiro lugar, eu queria discutir com vocês o lhes. Pai, perdoa-lhes. Quem? Perdoar quem? Qual era o objeto do perdão a que Jesus se referia? A quem ele estava pedindo que o Pai perdoasse? Irmãos, um erudito helenista chamado Robertson, ele diz o seguinte: Jesus, evidentemente, estava orando pelos soldados romanos, mas não pelo sinédrio. Eu gosto disso aqui. Ele acha que pelos judeus que mandaram executá-lo, ele acha que não. Mas pelos soldados romanos que eram a mão de obra da execução. Ele acha isso. Douglas Webster diz o seguinte: ela se restringia aos soldados que estavam cumprindo ordens, realizando um trabalho de rotina. Eram as mãos pagas para realizarem os perversos planos nascidos nas mentes dos outros. Esses soldados estavam sob ordens. Então, ele acha que Jesus estava dizendo que perdoava os soldados. Leon Morris, que era um estudioso do Novo Testamento, ele diz algo que eu vou ler.
não define restritamente aqueles em prol dos quais ele ora. Ele diz, olha, a gente não sabe muito bem quem é. Sujeito, nada como um sujeito sincero e honesto, né? Ele está dizendo isso, olha, eu não sei muito bem, né? Não está definido. E se eu lhes, provavelmente, incluía tanto os judeus, que eram responsáveis por sua crucificação, quanto os romanos, que a levaram a efeito. Então, Morris, ele acha que ele estava pedindo perdão para os judeus que engendraram a crucificação e os romanos que ordenaram. Então, ele acha que ele orava por todos eles. O certo é que essa oração de Jesus concorda com o seu ensino. Se você está lembrado, Jesus disse assim, vamos lá? Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós, por minha causa. Alegrai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram aos profetas que foram antes de vós. Mateus 5, 10 a 12. Irmãos, essa oração, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem, ela foi respondida. Porque a gente vê, lendo o livro de Atos, que o que aconteceu quando a igreja começou a pregar a ressurreição de Jesus, dias mais tarde. A Bíblia diz lá em Atos 6, versículo 7. Leiam comigo. E divulgava-se a palavra de Deus, e de sorte que se multiplicava muito o número dos discípulos em Jerusalém, e muitos sacerdotes obedeciam à fé. Um bom número de sacerdotes se convertia ao Evangelho. Jesus pediu perdão para os seus carrascos, os seus condenadores, os seus adversários em geral. E agora nós lemos que sacerdotes estavam se convertendo à fé. Isso é graça sobre graça. Graça é Deus agindo como nós não merecemos. É Deus sendo bondoso como nós não merecemos. É uma provisão do Senhor para os nossos pecados. Aliás, isso foi predito também por Isaías, quando Isaías disse, e pelos transgressores intercedeu. Isaías previu isso, que Jesus, que o Salvador, ia interceder pelos transgressores. Quarta frase que eu quero destacar na primeira fala de Jesus na cruz. Pai, perdoa-lhes. Já vimos. Pai, perdoa-lhes. Agora, a expressão final. Porque não sabem o que fazem. Irmãos, o apóstolo Pedro, cheio do Espírito Santo, ele também reafirmou a ignorância dos crucificadores, quando em Atos 3, no versículo 17, depois do amarelo, nós vamos ler as palavras de Pedro. Vamos ler? Você consegue ler comigo? Agora, irmãos, eu sei que o fizestes por ignorância, como também as vossas autoridades. Então, Pedro está dizendo que até as autoridades que consentiram, aquelas que ordenaram, até aquele que disse, não vejo nele mal algum, 3 vezes, até esses o condenaram por ignorância, é o que Pedro, cheio do Espírito Santo, está dizendo. Mas isso torna essas pessoas
desculpáveis? Vou perguntar de novo. Essas pessoas que condenaram e fizeram Jesus ir para a cruz, elas tinham culpa por isso? Eu estou olhando para vocês. Sim ou não? Elas pecaram ou não pecaram condenando Jesus? Sim. Quem acha que sim? Levante a mão. Amém, irmãos, amém. Irmãos, eu não sou jurista, mas se você matar alguém e você chegar com a cara de pau lá na delegacia e dizer assim, eu não sabia que matar era crime. Ô Danilo, o que acontece lá? Vai preso, assim mesmo, vai preso. A ignorância pode atenuar, suavizar, abrandar, mas não cancela de maneira nenhuma a sua responsabilidade. A ignorância não cancela a responsabilidade daqueles que cometeram crimes hediondos. E esses que cometeram crime tão hediondo, tanto assim que em Atos 4:19, o apóstolo Paulo fala para apóstolo Pedro, fala para esse mesmo grupo o seguinte, vamos lá, arrependei-vos e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados, de sorte que venham os tempos de refrigério da presença do Senhor. É uma versão que diz, os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Mas vocês têm que se arrepender dos seus pecados e têm que se converter para que venha, para que Deus possa apagar o pecado de vocês. Eram ignorantes, mas eram culpados. Tanto assim que precisavam de conversão. Culpados, sim, mas alvos da misericórdia. Se ignorância é passível de punição, e ela também é passível de graça. E é isso que é maravilhoso na pessoa de Jesus. E é isso que é maravilhoso no Evangelho de Jesus Cristo. Eu, de vez em quando, ando pela rua e eu vejo em carros, lá na traseira do carro, geralmente um plástico que diz assim, Espiritismo, uma questão de justiça. Já leram isso? Já leram isso? Já? Eu tenho vontade de fazer um plástico maior um pouco e botar assim, Evangelho ou cristianismo, tá? Uma questão de perdão. Irmãos, essa é a coisa maravilhosa, tá? Na pessoa de Jesus e na pessoa do Evangelho. Ele é capaz de tirar beleza da feiura, tirar grandeza da vergonha. E Jesus está sofrendo depois de ter feito um percurso grande, e esse percurso sendo açoitado, xingado, zombado, cuspido, agredido, marcado com ódio, um ódio mortal. E ele vai caminhando até que um momento ele já não tem forças para segurar o travão da cruz. E então, pela lei romana, eles pedem a alguém para auxiliá-lo e levá-lo até o lugar do Gólgota. E ele vai morrer, mas ele daquela feiura tira a beleza, daquela vergonha tira a grandeza. Ele vai morrer, mas ainda controla o cenário.
ele ainda se impõe sobre todos. Ele tem poder, tem caráter para transformar as piores situações nas mais belas circunstâncias. Ele é capaz de transformar as coisas mais feias nas mais belas conjunturas. E ele fez isso na cruz. A cruz era um instrumento de humilhação e tortura. Era destinada, como sabem, às piores pessoas, aos mais vis criminosos. Mas ele a assumiu. E desde então, porque ele tem capacidade de transformar tudo, ele transformou a cruz, que era um símbolo de humilhação e tortura, num símbolo de amor. Você que está aí, talvez esteja carregando um crucifixo. Talvez esteja carregando uma cruz aí, como um bibelô que você coloca para se lembrar de uma mensagem de amor. Porque Jesus tem o estranho poder de mudar as circunstâncias. Ele mudou a história. Ele também muda as nossas histórias. Ele mudou o mundo. Ele muda também as pessoas que se rendem a Ele. Paulo de Tarso urrava de ódio contra os cristãos, até que teve um encontro com aquele que perdoa, aquele que é perdoador dos nossos pecados. Jesus perdoou o pecado de Paulo, e Paulo se tornou um pregador que escreveu o mais lindo parágrafo sobre o amor. Então, irmãos, a primeira fala da cruz é: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E nós temos que terminar dizendo: glórias sejam dadas a Jesus. Amém.